Bom, meus amigos, vamos continuar aqui com o estudo de potências. Aqui, juntamente com a potência que vai ser calculada, vai ter também um outro elemento que vai ser somado. Aqui não é 5 não, aqui é só 2. Certo? Aqui a gente tem então um número que está em forma de potência, né? Tem uma base e o expoente, e tem um número comum. E aí a gente lembra da soma de frações. Vamos entender também o que é a soma de frações, né? Muitos não sabem. Vamos entender. Fazendo esse exercício aqui, vamos pegar fazendo. Primeiro vamos debulhar essa potência, esse número que está nesse formato. Como nós vimos, a gente tem que botar a base tantas vezes quanto for o valor aqui. Então tem 2 aqui, então são 2 vezes essa base, numa multiplicação. Sempre lembrando que a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então vai ser esse número igual várias vezes. Tantas quantas vezes estiver aqui. Aqui tem 2 é 2. Vamos lá. Então vai ficar assim, igual menos 1 meio, uma vez, vezes menos 1 meio, mais outra vez, repetir aqui mais o 2, né? Aqui eu continuo. Primeiro, vou resolver qual agora? Tem 2 operações, tem uma soma e uma multiplicação. Resolvo primeiro a multiplicação, que vai ficar sem mexer nos sinais. Primeiro os números. O de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1, está aqui embaixo. 1, tracinho. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, agora sem o sinal, menos com menos é mais. Não precisa pôr o sinal de mais aqui, é positivo por si só. Repito aqui, mais 2. E aí a gente entra no gargalo que muitas pessoas têm de fração. O caso aqui é o seguinte: toda fração, numa soma ou numa subtração, tem que ter os denominadores iguais. O denominador é esse númerozinho que está aqui embaixo. É um denominador. E esse de cima é chamado de numerador. Toda fração, soma ou subtração de fração, tem que ter esse número de baixo, denominador igual, em todos os componentes ali da questão, da operação. Senão não tem como você somar e subtrair. Então vamos pôr ele igual. Agora, tem duas formas, algumas formas de pôr essa igualdade, transformar esses denominadores iguais. Mas vamos entender o seguinte: aqui você vê o denominador, que é o 4. Aqui você não vê. Todos os números naturais ou inteiros, ainda que não apareça, eles têm um denominador. Por exemplo, o 2. Qual o denominador dele? É 1. Sempre. O 5. Aqui não aparece, mas ele tem um denominador. É 1. Todos eles é 1. Vamos tomar isso como regra. Uma regra sem precisar comprovar nem nada. Vamos entender assim. Então, 2 aqui tem o 1 também. Vou botar 1 aqui. Ainda estão diferentes os denominadores. Não está bom para somar, não. Eu tenho que transformar esse 1 num número que seja igual a esse aqui. Ou esse num número que seja igual a esse. Vamos fazer de uma forma simples. Vamos transformar os 2 em 4, porque já tem um 4 aqui. Vamos transformar 1 em 4. Aí eu penso assim, vou apagar aqui para ficar mais simples o raciocínio. O que eu devo fazer? 2, pronto. O que eu tenho que fazer para transformar esse 1 em 4? O que tem que acontecer com ele? Somar? Não, porque aqui numa soma não vai funcionar. Se eu alterar esse número de baixo, eu tenho que alterar o de cima também. Somar com o de baixo vai causar um estrago grande no número. Ele vai perder a essência dele. Vai alterar o valor dele. Tem duas formas de transformar esse número em outro número sem alterar a essência desse número todo, 2 sobre 1. Ele não perde, não altera o valor. Como? Ou multiplicando o de baixo e o de cima pelo mesmo número, ou dividindo de baixo e de cima pelo mesmo número. Como eu vou transformar esse 1 em 4 para ficar igual, eu vou multiplicar. Por qual número? Claro que é o 4, né? Vai ficar 1 vezes 4 e o de cima também, para não alterar, como eu falei, o valor, a essência do número. 2 vezes 4. Como é que vai ficar? Repita esse aqui, 1 sobre 4. Mais 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4.
Ok. Agora as bases estão iguais. O que diz a sequência aqui da operação dessa soma de frações? Se os de baixo são iguais, posso somar os de cima tranquilamente, uma soma normal. 1 mais 8, 9. O 4 mantém. Não somo 4, não. Então, o resultado aqui é esse aqui. Certo? Vamos mais um exercíciozinho aqui. Menos 1 meio elevado a 2, mais 1. Onde está esse 2 aqui? Fiz correndo. Sempre resolver primeiro esse expoente aí. Vamos eliminar ele. Esse númerozinho aqui. E depois a gente vê o que dá. Então aqui são 2 vezes essa base aqui. Né? Vou repetir a base 2 vezes. Menos 1 meio vezes menos 1 meio. Mais 1. Igual. Vamos multiplicar agora, né? Sem mudar o sinal. Nada de mexer no sinal agora. Primeiro de cima, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 é 4. Agora o sinal. Menos com menos é mais. Não preciso pôr mais aqui. Deixa sem mesmo. Aqui eu copio o restante mais 1. Da mesma forma que na outra questão, aqui é uma soma de fração, então os denominadores têm que estar iguais. E aqui o denominador 4, e aqui o denominador sabemos já que é 1, porque todo número inteiro, o natural, nós convencionamos, entendemos assim. Vamos crer que o denominador de todos esses números é 1. Então aqui é 1. A base, o denominador, os dois estão diferentes. Então não tem como eu somar. Esquece somar assim. Eu não posso fazer 4 mais 1, vai dar 5. 1 mais 1 é 2, 4 mais 1, 5. Não, isso aí não cabe aqui. Tem que igualar os denominadores. De que forma? Ou multiplicando ambos os valores de cima e de baixo pelo mesmo número, tanto desse como desse, ou dividindo ambos pelo mesmo número também. Deixa eu ajeitar esse 1 aqui, para ficar mais entendível. Pronto. Eu acho que fica mais fácil transformar o 1 em 4 do que o 4 em 1. Né? Então vou fazer isso. O que o 1 precisa sofrer para virar um 4, para eles ficarem iguais? Já vejo que ele tem que multiplicar por 4, né? Se eu estou multiplicando o denominador, o número de baixo, por um número, o de cima, para não alterar todo ele, vou multiplicar pelo mesmo número também, sempre. Vai ficar como? Repito aqui 1/4, 1 sobre 4, né? Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4 também. Denominadores iguais. Agora posso repetir o denominador. O número de baixo eu repito. E o de cima eu somo. Uma soma normal. Porque os de baixo já estão iguais, eu posso fazer isso. 1 mais 4, 5. E esse é o resultado desse exercício. Vamos fazer mais esse exercício? Essa subtração de duas potências aqui. 2/5 elevado a 2 menos 1 meio elevado a 3. Sempre vamos entender. Ela tem uma sequência. Você vê que a gente está trabalhando uma sequência de ações. A gente vai tomando uma ação após a outra. Certinho, não pode pular a etapa. Primeira etapa aqui é eliminar os expoentes, eliminar esse númerozinho aqui. Como é que elimina uma potência? Transformando ela num número que seja uma multiplicação, que a potência é uma multiplicação. Vamos pôr dessa forma. Então aqui vai ser 2/5 multiplicado por 2/5 quantas vezes? Uma vez só. Vou botar aqui, ó. Aqui embaixo é melhor. Vai ficar 2/5. Multiplica 2/5 também. Quantas vezes? Ele aparece duas vezes. Ó. Então aqui, 2 vezes. 2/5 vezes 2/5. Menos. Vou abrir parênteses aqui porque tem um sinal de menos, para não embolar. Aqui da mesma forma. É 1 meio, uma multiplicação. Ele multiplica a si mesmo. 1 meio. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Né? Como é que isso vai ficar? Vou multiplicar aqui o de cima por o de cima, com a multiplicação de fração é assim, e o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2 dá 4. Está igual aqui. 4, né? 5 vezes 5, 25.
sinal de menos. Aqui, também da mesma forma. Todos os de cima sendo multiplicados. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então aqui embaixo é 8. Aqui é o seguinte. Da mesma forma, a gente tem que pôr os dois números, as duas frações, com o mesmo denominador. E eles são bem diferentes. Não é igual ao outro exercício que estava, um deles era 4, outro era 1, então era fácil um transformar no outro. Como é que eu vou transformar o 25 no 8? Não tem como aqui de uma forma direta, porque eu teria que multiplicar o 8 por quanto para virar 25? Ou eu teria que dividir o 25 por quanto para virar 8? Então, eles têm que desembocar no mesmo denominador. Né? Aqui vou aplicar uma ferramenta que é encontrar o menor múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo comum entre esses dois números. A gente vai ver já já isso aí. Vou só dar uma limpada no quadro. Bom, aí chegamos a essa expressão aqui, 4 sobre 25 menos 1 sobre 8. O que é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo comum é o menor número que é múltiplo e que esse número é comum entre dois ou mais números. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos pegar os múltiplos do 2. Vamos pôr o 0 também. Matematicamente talvez alguns discordem, mas vamos pôr. Porque 2 vezes 0 é 2. Ou perdão, 2 vezes 0 é 0. Então a gente põe o 0 como múltiplo. O 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Por quê? Assim como 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. Então, todos esses números aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8, estão no conjunto que se chama conjunto dos múltiplos do 2. Todos eles são resultados de multiplicações por 2. A gente pode dar esse conceito dessa forma também de múltiplo. Agora, os múltiplos do 3, vamos pegar esse conjunto, múltiplos do 3. Quais seriam? Vou fazer o seguinte, vou tirar o 0. O 0 eu deixei para exemplificar, mas agora não é mais necessário. Eu vou tirar ele daqui, deixar só o 2 aqui para em diante. Os múltiplos do 3. Aí a gente pega aquela tabuadinha lá do segundo ano do fundamental. Né? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, assim por diante. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Bom, vamos pegar agora desses dois números aqui, o 2 e o 3, pegamos os conjuntos dos múltiplos. Agora, de todos esses múltiplos aqui, qual é o menor deles? Vamos pegar aqui o menor. Dos múltiplos do 2 é o 2, e dos múltiplos do 3 é o 3. Menor múltiplo? Sim, os dois são múltiplos, ok. Mas qual é o menor múltiplo em comum? Quer dizer, que os dois são iguais, que tem nos dois conjuntos, que aparece duas vezes aqui, aparece aqui e aqui, o mesmo valor. O menor múltiplo comum entre os dois conjuntos aí de múltiplos do 2 e do 3, a gente vai ver que não é o 2, porque o 2 não aparece aqui, não é o 4, porque o 4 não aparece aqui, nem o 3 também, que não aparece nos dois. É o 6. Então ele é o menor múltiplo comum entre os dois. Né? Vamos continuar entendendo melhor agora, aplicando no exercício. Bom, agora eu vou dar continuidade aqui. Você vê ali, eu usei o exemplo do 2 e do 3, né? Vamos pegar uma fração como exemplo aqui. Vamos pegar essa fração aqui antes de resolver o exercício. 1/2
mais 1/3. Como é que eu faria essa soma? Não tem como eu multiplicar o 2 por um número que faça ele se tornar 3. Nem o 3, não posso dividir ele por um número que faça ele se tornar o 2. Mas posso pegar esses dois números, dois valores, e convergir, jogar eles na mesma direção, que eu encontro o número aqui, nesse resultado, que vai ser uma fração, né? E aqui embaixo vai ser igual. Deixa eu botar 2 aqui para não embolar. Mais, né? Aqui vai ser uma soma, então aqui vai ser 2 frações também. Aqui é uma soma de 2 frações, aqui vai ser uma soma de 2 frações. Então eu vou achar o menor múltiplo comum de 2 e 3. Né? Que, como eu vi ali agora anteriormente, nós vimos que é o 6. Então esse 6 eu vou pôr aqui. Nos dois denominadores. Aqui tem um caminho, né? O algoritmo, vamos chamar assim esse nome complicado, está muito em moda hoje, que nos ajuda a achar aqui o resultado de cima. O que esse algoritmo, esse caminho nos orienta? Eles orientam o seguinte, eles dizem o seguinte para a gente, olha só, você tem que pegar esse 6 e dividir pelos dois de baixo, vai dividir pelos de baixo, e depois vai multiplicar pelos de cima, pontinho aqui de multiplicação, né? Vai multiplicar pelo número de cima. E aí isso é feito, ó. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Esse resultado eu boto no primeiro. Agora o segundo aqui. Da mesma forma, 6 dividido por 3. Esse aqui pelo segundo, né? O primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 3. 2, perdão. O número. Eu igualei as bases. Posso pôr numa base só porque o de cima eu somo. 3 mais 2 é 5. Então esse é o resultado. Nessa próximo tempinho agora, vamos ver como é que encontro o menor múltiplo comum de um número. E não é dessa forma que eu mostrei para números grandes, não. Vou mostrar a forma correta.